E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu quase saí desse mundo, dessa dimensão e quase parti para uma outra dimensão, gente. Pelo menos que eu lembro, foram 5 vezes que eu quase não estaria aqui para contar a história pra vocês, gente. Então, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Primeira vez foi lá por meados de 2003, 2004. Eu tinha talvez 12 anos, por aí. Eu era uma pessoa que gostava muito de pegar a louça, ou roupa, ou pano de chão pra ir lavar no rio, na época do inverno. Lá em casa, na época, não tinha água encanada. Nós tínhamos que ir todos os dias à tarde, às vezes de manhã, pela manhã, mas a maioria das vezes à tarde, pegávamos balde e íamos lá no local, que era chamado de chafariz, que é um local que as pessoas iam pegar água. A água era pública, sabe? Quem pagava era a prefeitura. E o pessoal ia pegar água no finalzinho da tarde, mesmo no balde, aquela famosa rodia mesmo, com água na cabeça. Eu não colocava na cabeça, nunca aceitei colocar na cabeça, gente, não sei porquê, mas eu sempre levava na mão, minha mão doía, o balde era pesado, eu não colocava na cabeça. Acho que era orgulho, né? Mas enfim, íamos pegar água todo dia, à tarde, pra utilizar durante o outro dia, durante o dia até o finalzinho da tarde, que íamos pegar água novamente, porque não tinha água encanada, então era bem difícil a água. E aí a gente também ia banhar os meninos, ia banhar as crianças lá no chafariz, no finalzinho da tarde, e pra economizar mais água que nós colocávamos. Quando morávamos no interior mesmo, que mato, tinha as cacimbas, e aí a gente colocava a água das cacimbas. Mas depois a gente mudou pra próximo da cidade, era no chafariz. Porque na época do inverno tem as enchentes nos rios, e tinha um rio próximo lá de casa. Eu sempre fui uma pessoa muito limpa, organizada. E lá em casa, pelo fato de eu ter muitos irmãos e irmãs, eles eram crianças, né? Então sempre tinha louça pra lavar, roupa pra lavar, pano de chão pra lavar. E aí era mais um motivo pra eu ir pro rio. Porque quando eu terminava de lavar, eu ia tomar banho, eu ia mergulhar, eu ia brincar no rio. E se eu pedisse a mãe pra ir pro rio só pra tomar banho e não levasse alguma coisa pra fazer, ela não deixava eu ir. Então alguns dos meus irmãos também iam. E a gente terminava de lavar aí a louça ou lavar a roupa e íamos brincar no rio. Numa dessas, eu brincando lá no rio e tal, a água tava super barrenta, sabe? Que não dava pra ver o fundo. Eu caí em um buraco dentro do rio. E aí, gente, o que aconteceu? Eu quase que eu bebi muita água, e aí já sabe o que aconteceria depois disso. Até pra minha idade, eu era muito madura, mesmo ali na força do desespero, eu tive o pensamento de me acalmar, sabe? Parece que foi o meu anjo falando, o meu anjo enviado por Deus, falando, calma, fica tranquila, porque senão a situação vai piorar. E aí eu fiquei um pouco mais calma dentro da água e subi, nadei com meus braços pra superfície da água. Infelizmente eu não bebi muita água, mas eu fiquei com a cabeça ardendo, sabe? Quando a gente tomar água pela boca, pelo nariz. Pelo nariz é horrível tomar água pelo nariz, porque arde lá dentro do juízo da pessoa, arde lá dentro da mente, né? E eu saí com meu nariz ardendo muito, minha cabeça ardendo muito, mas felizmente terminou tudo bem. Agora eu vou contar a próxima parte, próxima vez que eu quase parti dessa para uma outra dimensão. Foi na Alemanha, gente. Dessa outra vez foi na Alemanha. Eu saí da casa da host family que eu tava, e eu tava indo pra casa de uma outra host family, conhecer essa outra host family. Eu tava cheio de mala, sabe, com as minhas coisas, tava tudo comigo. E eu saí de Colônia, eu saí do interior de Colônia, de Rochach, né? Fui pra Colônia, e de Colônia eu peguei como é que é o nome? É tipo um Uber, sabe? Só que é um carro compartilhado, e aí a pessoa paga só a gasolina, divide com o motorista. É BlaBlaCar, eu acho o nome. Eu encontrei esse BlaBlaCar. Quando eu cheguei em Potsdam ou foi em Berlim, gente, que ele me deixou. Eu acho que foi em Berlim. De Berlim eu peguei um trem, fui pra Potsdam. E de Potsdam eu peguei mais um trenzinho de rua, que é tipo o BRT, sabe? E desci no outro local, que era pra pegar um ônibus. Nessa estação que eu desci, eu tava tão assim cansada, sabe? Porque eu tinha acordado cedo, eu já tinha pegado vários trens, já tinha andado bastante e tava com a cabeça cheia, cansada, que eu desci. Quando eu desci, eu atravessei os trilhos
sem olhar para os lados. E também eu tava muito preocupada com o endereço da host family, porque eu já tinha perguntado várias informações e eu não sabia falar alemão, era inglês, e as pessoas me falavam, tal, e eu ia até cheguei nesse local e tava olhando no mapa, só que ele tava sem crédito, porque eu não tinha o chip, eu não tava mais com o chip da Alemanha, e eu tava sem internet, né, naturalmente. Aí eu tava muito preocupada com o endereço, como que eu ia achar e tal, já tava tarde. E eu atravessei os trilhos sem olhar para os lados. Quando eu passei o último trilho, que eu dei assim um passo, gente, foi questão de um passo, o trem veio. O trem já vinha bem próximo. E eu, né, percebi naquele momento que eu quase tinha sido, eu não posso falar essa palavra, mas é isso aí, vocês sabem. A outra vez, gente, foi em Fortaleza, quando eu tinha voltado, foi em 2020. Eu tava passando uma temporada com a minha amiga, Cris, e a gente tinha saído pra ela ir voltar, era um domingo de votação, pra ela ir voltar, e eu justificar, né, o meu voto. Aí, quando a gente voltou, tinha uma rua bem movimentada de carro e moto, a gente foi aguardando os carros pararem, né, de passar, enfim, moto, pararem de vir, e eu tava olhando até então, eu tava olhando pros dois lados. Só que teve um momento que eu não sei o que deu em mim, que eu fiquei olhando mais pra um lado que tava muito movimentado, que por sinal tinha um cruzamento bem próximo. Quando parou, ficou vago, aquele lado que eu tava olhando ficou completamente vago, tanto a rua que a gente tava esperando quanto a outra. Na hora que eu fui passar, a moto passou na minha frente. Gente, a moto tava muito, muito rápida. Vocês não têm noção que se aquela moto tivesse me pego, coitadinha da Luna, tadinha da Luna, gente. Eu não sei nem o que teria acontecido. Ele quase passou por cima do meu pé. Meu pé direito, ele quase passou por cima. Eu fiquei parada desse jeito aqui. Por exemplo, normalmente eu ando, né? A minha postura é um pouco pra frente. E aí, quando passou de uma vez, eu tomei um susto assim e fiquei, tipo, de pé assim, o corpo todo ereto. E aí eu olhei pra minha amiga que tava do meu lado. Aparentemente ela não viu nada, que ela não comentou comigo, ela não tava olhando pra mim. E aí eu fiquei sem reação, eu fiquei sem voz, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu aqui agora? E eu agradeci a Deus, ao universo, aos anjos, porque olha, meu anjo não dorme no ponto não, tá? E aí, depois disso eu fiquei um pouco traumatizada, sabe? Quando eu ia atravessar a avenida, eu ficava com medo, e eu fiquei um tempinho traumatizada por causa disso, dessa situação. E das outras também, né? Mas essa situação me deixou bem assim, com receio de atravessar a rua. A outra vez, gente, acho que deve ter sido por aí em 2014, 2015, por aí. Eu fui na rodoviária, eu tava ali próximo da rodoviária, próximo da rodoviária grande. E eu fui atravessar a rua, eu esperei o sinal fechar, o sinal fechou. E aí eu fui atravessar. Quando eu atravessei, que eu tava terminando quase de atravessar, o carro que tava parado lá no sinal, era uma Hilux, era um carro grande, um carro 4x4. E o carro veio com toda a velocidade, eu não sei o que aquele cara, aquela pessoa tava na cabeça. Não sei se ele tava com dor de barriga, não sei se alguém tava passando mal, não sei se ele tava no mau dia, se ele tava estressado, ou simplesmente ele queria brincar de passar por cima de alguma pessoa. O carro tava parado, sinal fechado, o sinal tava fechado ainda porque tinha acabado de fechar, gente, não tem como o sinal acabou de fechar, eu atravessar uma rua pequena, né, não era uma avenida grande, e a pessoa vinha com tudo. A outra vez, gente, foi 2020 também, assim que eu tinha chegado da Alemanha, eu tava na casa das amigas da Lu, da minha irmã, que mora na França, eu tava na casa delas, lá, próximo do shopping, próximo ali do centro, sabe? E aí, eu tava assistindo eu comecei a assistir um filme, eu tava assistindo uma série, depois eu fui assistir um filme que é de acidente aéreo. Na hora que eu comecei a assistir o filme já começa com cenas fortíssimas, sabe? De pessoas lá, deitadas, sem os membros. E é uma coisa horrível. Quando eu começo a ver essas coisas, geralmente eu me sinto mal. Só que nesse dia foi demais da conta. Não sei se a minha pressão subiu, não sei se a minha pressão baixou. Eu comecei a ficar com tontura, comecei a ficar gelada. Eu senti que eu tava começando a passar mal. Eu até pausei o filme, eu ia parar de assistir. No momento que eu comecei a perceber que eu tava passando mal, eu pausei. Claro que eu ia continuar assistindo o filme, né, gente? Aí eu pensei comigo que eu iria armar uma rede, que tinha uma rede próxima, pra eu me deitar. Só que quando eu levantei da cadeira, gente, a minha vista escureceu completamente.
eu sentei novamente na cadeira e meu corpo, até nos primeiros socorros que eu fiz, quando eu fui fazer o meu curso pra trabalhar em navio de cruzeiro, eles falaram que o certo, quando a gente, eu não sei se é quando a pressão baixa ou quando a pressão sobe, é deitar com a cabeça mais baixa que o corpo e as pernas ficarem pra cima, né, ficar mais alta, ficar pra cima mesmo. E aí essa era a minha intenção, né, até na hora que eu pensei em armar a rede, só que não deu tempo, né, eu sentei novamente e a pessoa sentada numa cadeira não tem como, né, as pernas ficarem mais altas que a cabeça tava completamente, muito mais alta, eu tava sentada, então não tava nem deitada. E aí, gente, vocês não têm noção, nessa hora, a minha pressão, eu tenho certeza que ela ficou mesmo num estado quase de desligamento. Acho que é assim que eu posso falar, né, gente? Porque eu não posso falar aqui no YouTube certas palavras. Eu quase desliguei naquela hora total. Ficou tudo escuro. Gente, nessa hora eu senti que ali iria terminar tudo, sabe? Meu corpo gelado, meus pés muito gelados, minhas mãos geladas. Eu não conseguia nem falar. Tinha as 3 amigas da Lu estavam em casa. Uma delas veio até me ajudar, perguntou. Uma delas percebeu, né, assim que... Na verdade, todas perceberam. Mas uma delas, ela veio me perguntar, ela se chama Dina, veio me perguntar o que estava acontecendo, porque ela viu que eu tava branca. Ela disse que eu tava tão branca, mas tão branca, que a minha boca tava completamente sem um pingo de sangue. Eu tava completamente pálida. Eu acho que talvez eu tava ficando até roxa já. E aí ela perguntou o que tava acontecendo, se eu tava passando mal. E o que eu tinha. Eu não conseguia falar, gente. Não conseguia dar uma palavra. Eu só conseguia ficar assim, né, segurando a cabeça com a mão e apoiado o braço na cadeira e tremendo, eu tava tremendo muito. E aí eu vomitei. Inclusive a Dina, ela até me ajudou depois a limpar o meu vômito, a bichinha, né? Foi super, né? Foi o que ela pôde fazer por mim, né? Não poderia fazer muita coisa, mas pelo menos a atitude dela foi de querer ajudar de certa forma. Eu acho que iria ser isso que eu iria tentar fazer no caso de alguém passar mal assim. Eu com certeza iria querer deitar a pessoa, porque eu fiz o curso de primeiro socorro, então eu sei como reagir mais ou menos nessa situação. Eu, depois de alguns minutos, foi voltando ao normal, voltando aos poucos, voltando novamente. Mas, gente, vocês não têm noção, essa com certeza é a vez que eu achei que ali iria ser a última vez. Eu fiquei muito mal mesmo. Parece assim que a minha alma tava assim, saindo. Foi uma situação terrível, muito ruim. Essas foram as vezes, né, que eu quase saí dessa dimensão. Mas graças a Deus eu tô aqui pra contar a história pra vocês. Felizmente deu tudo certo, eu estou aqui. Não foram dessas vezes. Eu só queria deixar registrado aqui no canal, deixar compartilhado com vocês. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês e eu adoro estar aqui com vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana ou fim de semana, não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas tenham cuidado também, tenham muito cuidado. Eu sempre tive cuidado, mas enfim, aconteceu essas situações, às vezes a gente se desliga um pouquinho, né? Às vezes a gente fica com outras coisas na cabeça e aí acaba acontecendo essas situações, mas vamos tentar ficar mais ligadas ali no momento, né? Principalmente quando a gente tá na rua, principalmente quando a gente tá fora de casa. E é isso. Até um próximo vídeo, meus amores. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.